Senhor, teu filho tem orado, nós concordamos com a oração, pedimos a tua bênção, orientação e direção do teu Espírito para tudo que vai ser estudado, ministrado. Ó Deus, a tua palavra será ministrada, que ela caia em boa terra, Senhor, e possa dar o seu fruto. Oramos crendo, porque oramos na intercessão do teu Santo Espírito, e em nome de Jesus digamos todos amém. Amém. Abra a tua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 13, 20 e 21. Reitero aos amados, eleitos e preciosos líderes de departamentos, que alguns anúncios eu posto, porque eu não estou lá no grupo, não tem problema nenhum, eu já adianto e posto, mas eu poderia até pedir que os próprios líderes postassem, mas quando eu postar, reiterem. Está lá na EBD, superintendente, vamos ao culto de ensino, quero ver essas coisas, vamos ao culto de ensino, né? Está lá no varal, quero ver lá o André, vamos ao culto de ensino, porque está mostrando unidade do ser, eu sei que estão, mas é bom eles verem, vamos ao culto de ensino, né? Na UFADEM, liderança, vamos ao culto de ensino, certo? Não é só eu postar e os membros verem, lá na orquestra, o mais voltado, vamos ao culto de ensino, entenderam? Vamos fechar isso, irmãos? Amém. Né? É bom eles verem, congregação, o dirigente, vamos ao culto de ensino, né? Todos, né? Hebreus capítulo 13, 20 e 21 diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Vamos dizer juntos? Amém. Amém. Queira tomar assento, por favor. Semana passada, semana pastoral, e as igrejas cristãs do Brasil, mais de 90% das denominações comemoram o dia do pastor. Eu digo mais de 90% porque uma denominação ou outra já tem a sua data histórica, até talvez por influência do exterior, né? Mas a maioria das denominações comemoram o segundo domingo de junho, e acabou virando uma data oficial, é dia do pastor evangélico, né? E na nossa denominação é ministros, são ministros do evangelho, pastores, evangelistas, ministros do evangelho. E é bom comemorar, irmãos, é bom comemorar. Se as datas não fossem, se não fosse bom comemorar as datas, Deus não teria instituído datas para serem comemoradas. É uma forma de lembrança, uma forma de aliança, uma forma. Então é bom comemorar. Essa história todo dia, é dia de pastor, é todo dia, mas é bom comemorar, é bom lembrar, é bom a igreja honrar os seus ministros e destacar o seu pastor, líder administrativo. Isso é bíblico. Não quer dizer que o pastor presidente é mais importante que os outros, não, mas sobre ele cai uma responsabilidade maior, e é bíblico essa honra, é correta essa honra, né? Bem como a todos os ministros, certo? A todos os ministros. Então, feliz é a igreja que entende isso e faz isso. E como essa data de semana pastoral ou ministerial, eu pensei em trazer uma palavra à igreja, o rebanho amado de Jesus Cristo. Algumas expressões eu coloco aqui, vocês não vão ter hoje, porque
compartilhar, mas na semana que vem, se até lá a igreja não for arrebatada, vocês vão terão na tela, né? Por exemplo, a expressão pastor, muitos teólogos a consideram como um termo carinhoso da expressão técnica bispo, episcopos, né? Outros colocam-na como sinônima, outros equiparam o bispo a presbítero. Na verdade, a etimologia não é igual, presbítero e episcopos, né? Então, eu não vou entrar nesse mérito, porque isso tem a ver muito com a administração eclesiástica. Existe o sistema congregacional, que interpreta de uma maneira, existe o sistema presbiterial, que interpreta de outra maneira, e existe o sistema episcopal, que interpreta de outra maneira. Ainda há os que acham que existe dentro do sistema congregacional o sistema congregacional representativo, ou seja, é congregacional depois que passa pelo seu presbitério, entendeu? Depois passa, vai à congregação. Então eu não vou entrar nesse mérito. Fato é que no bojo tem expressões que presbíteros é dado aos presbíteros a honra pastoral, certo? A honra pastoral. E Pedro, como honrando presbíteros, diz: eu que sou presbítero com eles. Já leram lá em Pedro 5? Eu presbítero com eles, ancião. Tem termos que o ancião refere-se ao ancião idoso, mas há termos no Novo Testamento que o ancião é um líder, é o idôneo, entendeu? Então isso é muito rico no Novo Testamento, chega a ser complexo e rico. Há expressões que parecem sinônimos: presbítero, pastor, bispo. Então é muito reducionista dizer, né? O episcopo é o presbítero, que não é. Não, isso depende do contexto. O melhor para resolver isso, sabe qual é? É ter a humildade de dizer: é melhor cada obreiro seguir o que orienta a sua denominação. Como a igreja presbiteriana encara o seu presbítero, né? Como a igreja com o sistema episcopal, que coloca o bispo numa situação de superioridade administrativa ao pastor, siga o sistema episcopal. Embora tenha textos bíblicos que digam que bispo e pastor são sinônimos, por isso que não consagra bispo. Normalmente é o sistema da igreja batista. Não, o pastor é um termo carinhoso do bispo, certo? E em algumas passagens ao presbítero é dada a honra de um pastor, entendeu? Mas existe o corpo de presbitério. E Paulo, já estou reduzindo aqui meu estudo, e Paulo coloca um jovem pastor, que é bispo, certo? Que é bispo, a ordenar outros bispos que são pastores, entendeu? Ele faz isso porque, quem deseja o episcopado, aí Paulo orienta como fazer. Se Paulo orienta como fazer, está dizendo: eu coloquei a mão sobre você, e o presbitério, já leu em Timóteo, em posição de mão do presbitério, colocaram a mão sobre você, e agora você vai consagrar isso nas igrejas de Éfeso. Deu para entender que bonito isso? Então, o jovem, por que jovem? Ninguém despreze a tua mocidade, não é isso? Um jovem bispo com autoridade espiritual para consagrar e liderar, não é só consagrar, liderar um presbitério que era um grupo de bispos. Interessante. Aí ele fala para Tito a mesma coisa: te deixei em Creta para pôr em ordem as coisas que não estão, e em cada cidade instituísses presbíteros. Ou seja, também a gente não sabe a idade de Tito, mas ele fala filho amado, como um filho. Então dá para perceber que era mais novo que Paulo. A Timóteo deixa claro que é jovem, ninguém despreza com a mocidade, certo? Então, irmãos, veja que coisa interessante. Isso é para dizer que para ser um bispo,
para ser um pastor tem que ser somente um ancião. Não, Paulo consagrou um jovem e ainda colocou eles na liderança das igrejas e de bispos. Deu para entender? Então, no resumo, o melhor a fazer é cada um siga a sua denominação quanto a isso. Agora, essa questão de autoridade eclesiástica, episcopal, ela foi se desenvolvendo a partir do 3º e 4º século. Naturalmente, um bispo regional mais destacado, outro bispo regional mais destacado, até que nós temos a romanização da igreja e que virou um sistema episcopal. Tá certo? Agora, eu já fiz um resumão aqui, porque não dá para simplificar esse assunto aqui, tá? Então, existem termos que são carinhosos, de honra, de comparação. Eu li um comentário muito bonito hoje, parece que foi do chat, parece, né? Não lembro, que quando Pedro fala que sou presbítero, está dizendo, é como Paulo dizendo, eu sou diácono. Deu para entender? Eu sou um diácono também, dentro desse sentido de valorizando. Aí eu gostei desse comentário que diz, deixa claro que ele não se sentia um papa. Ele não se sentia um papa, né? É bonita essa colocação que o apóstolo Pedro faz. Então, por exemplo, semana que vem, se Deus quiser, essas palavras vão estar lá. Não quero aqui só ficar agregando, não, mas é bom para a gente entender o sentido delas. Pastor, que muitos teólogos designam como um termo carinhoso, ou a expressão do seu ministério, poimen, né? Poimen, pastor poimen, né? Rebanho, a palavra é parecida, poimenion, tá? Pastor, poimen, rebanho, poimenion, apacentar, alimentar, nutrir, fazer pastar é bosco ou bosque. Interessante, né? É bosco ou bosque no Novo Testamento grego. Quando Jesus diz, Pedro, tu me amas, apacenta, é bosque ali no grego, né? Ou seja, o termo apacenta, o termo apacentar ali é faça nutrir, alimente, né? Alimente as minhas ovelhas, é bosco ou bosque, tá? Alimenta as minhas ovelhas, né? A expressão cordeiro é arém no grego, cordeiro, arém, tá? É legal, eu sei que é legal ali, né? Projetado, mas se Deus quiser, na semana que vem, muitos irmãos vão ter isso. E ovelha é probation, ovelha, tá legal? Jesus, lá em João 21, João escrevendo, as palavras são alteradas, não é a mesma palavra. Por isso que fala num versículo apacenta e outra diz pastoreia. Apacenta é bosco ou bosque. Pastoreia, a raiz é poimen. Pedro, tu me amas? Pastoreia, poimen. Apacenta ou alimenta, bosque. Entendeu? Apacenta minha ovelha. A palavra é probation, né? Apacentai o rebanho, poimenion, tá? Essas palavras, elas são muito interessantes para a gente entender o contexto. E elas estarão lá aí no esboço. Eu acho que ela é uma fonte de consulta e é importante o crente, o cristão entender isso aí para contextualizar o seu sentido, tá? Aí, irmãos, a primeira passagem que eu destaquei, a gente estudou há pouco tempo na escola dominical, Jesus, em João 10, eu não vou analisar o devorador, não, vou só analisar ali Jesus em João 10. Tem duas designações para Jesus em João 10, como pastor e como bom pastor. Abra a tua Bíblia em João 10, por favor. Evangelho de João.
uma certa similaridade dentro do contexto geral entre essa questão de bispo, pastor e presbítero, a própria Bíblia Pentecostal da CPAD, e um comentário deixa transparecer uma coisa, não é que é antagônica, não, é o seu contexto, e outra deixa transparecer que são ali equiparadas. Eu li o comentário das duas hoje, né? Vamos lá, irmão. João capítulo 10, versículo 2, Jesus é identificado como o pastor das ovelhas. Diz assim, ó: mas o que entra pela porta é o pastor. Jesus é a porta e ele é o pastor, certo, irmãos? Jesus é a porta, ele se designa como porta. Jesus, e ele fala que o pastor designado por ele, que é o bom pastor, entra pela porta. Legal? Então Jesus o pastor. No versículo, até porque ali Jesus está equiparando ele, que é o verdadeiro, contra os outros que são falsos e que enganavam os judeus. Tá legal? Agora vamos ao versículo 11, por favor. Quem pode ler o 11? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, no grego está exatamente assim: ego eimi, poimen o kalos. Ego eimi, poimen o kalos. Ego eimi, eu sou. Então, várias vezes aparece eu sou no Evangelho de João. Ego eimi, eu sou. Eu sou o quê? Não apenas o pastor, mas o bom pastor. Bom pastor. Bom pastor, poimen o kalos. Bom ali é kalos. O bom, o kailos, destaca. Perdão. Nós temos que ser bons, mas Jesus é o bom. Entenderam? É o. Artigo está definido. Nós temos que ser bons, nos espelhando nele, mas ele é o bom. Glória a Deus, irmãos. Ele é o único o bom. Nós temos que ser bons pastores. Baseado, nós temos que ser bons, nós, obreiros chamados ao ministério. Nós temos que ser bons pastores, tendo como referência o poimen o kalos, o bom pastor. Eu sou o bom. E qual é a característica do bom pastor aí? Isso. Qual a característica do bom pastor? Então Jesus se identifica como o bom pastor porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Bons pastores dão as suas vidas pelas suas ovelhas. Priorizam. Há um limite. Jesus é o bom pastor, modelo perfeito, mas os apóstolos orientam várias vezes. Paulo orienta Timóteo a dizer que o pastor, o bispo, tem que cuidar da sua família, certo? Não quer dizer que toda a família vai aceitar ou vai fazer, mas ele vai orientar. Então ele tem que ter tempo para cuidar de sua família, para proteger sua família, certo? Atos 20, 28 mesmo, Paulo diz: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo. Então, antes de cuidar do rebanho, cuidai de vós mesmos. Então a igreja, o rebanho tem que perceber isso e entender isso. Antes de Paulo falar cuidai, ele não fala cuidai do rebanho de vós mesmos. Primeiro cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho. Há uma estatística muito grande de pastores com estafa, pastores com estresse, pastores com problemas cardíacos, problemas de saúde, e nem sempre a igreja entende. Tem igrejas que o pastor nunca tirou uma férias. Isso não é coisa inventada, não. Eu já vi de pastores dizendo que a igreja disse que pastor não é para tirar férias.
pastor não tem que tirar férias. O pastor não tem, acham isso, né? Ou que ele, por ser pastor, ele tem que sozinho fazer todas as visitas. Eu queria fazer 3 visitas ontem e hoje não pude. Quando eu não faço uma visita é porque eu não posso. Não posso. E quando eu posso, eu fico feliz por poder. Os irmãos sabem o que eu faço, né? Então, é claro, quando fala o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, é claro que Jesus é o bom pastor e ele deu sua vida no sentido soteriológico. Só Jesus poderia dar a sua vida no sentido soteriológico, ou seja, ele deu para nos dar a salvação, ele deu a sua vida para nos dar a salvação. Ele é o bom, mas os ministros têm que ser bons pastores e devem dar a vida pelas suas ovelhas, ou seja, devem priorizar o ministério na sua vida, deve ter o ministério como prioridade na sua vida, certo? Esse é o sentido. Aí no 14, outra caracterização. Quem pode ler no versículo 14? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, olha só, eu não vou terminar isso hoje. Não vou, porque tem coisa dessa sobre ovelha e pastor aqui. Mas olha só, no versículo 11, o que caracteriza o bom pastor ali é o que? No 11, da vida. Aí, vocês estão percebendo a similaridade que eu estou fazendo? O bom pastor dá a vida. Então, bons pastores devem dar a vida. Estou no 11, certo? O bom pastor deu a sua vida pelas suas ovelhas. Bons pastores dão a sua vida pelas suas ovelhas. Bons pastores. Mas eu deixei claro que a própria Bíblia diz que tem um limite. Nós, ministros, tem um limite. E eu citei pelo menos 2 passagens. Ele tem que cuidar de sua família, tem que ter tempo para isso, né? E Paulo fala: cuidai de vós mesmos e do rebanho. E a ordem está correta. Vós mesmos, ministros, seu casamento, sua esposa, como está? Seus filhos. Pode ser que nem todos ouçam, mas você está fazendo a sua parte. Eu conheço pastores muito aprovados no Evangelho. Eu não vou citar nome por ética. Muito aprovados no seu ministério. E criou todos eles no caminho. E teve uns 4, 5 desviados. E alguns nem voltaram. Eu vou ter peso moral para dizer. Eu pensei aqui uns 2, 3 nomes. Que esse pastor não tinha peso. Porque chega um ponto que a responsabilidade é de cada um. Cada um dará conta de si mesmo. Salvação é algo pessoal e intransferível. A alma que pecar, o pai não levará a iniquidade do filho, e nem o filho a. O nosso Senhor Jesus, nosso exemplo, os seus irmãos entenderam a sua mensagem depois da sua ressurreição. Depois da sua ressurreição, se converteram, né? É importante também que a gente deixe essas coisas bem claras, certo? No 11 da sua vida, e no 14, qual é a caracterização? Conheço as minhas ovelhas e elas. O poimen o kalós, o bom pastor, no 14, conhece as suas ovelhas. Ele conhece. Conhece por quê? Porque visita, porque ele vai no hospital, porque ele vai no cemitério, porque ele apresenta o bebê. Já aconteceu comigo, e acontece com os ministros, os vários ministros, é normal. Você apresentou o bebê,
e o bebê virou adolescente, você batizou esse adolescente, e esse adolescente chegou à idade, você casou, esse que não é mais adolescente, é um jovem, e apresentou o filho dele. Já aconteceu comigo isso. Apresentei quando bebê, batizei quando na fase infanto ainda, né? Fiz o casamento e apresentei o filho, né? Conhecer é acompanhar, é estar no meio, né? Conhecer é ser um pastor que possa ter, eu esqueci a palavra aqui, vou lembrar depois, eu vou lembrar agora, quando eu falo esqueci, não vou lembrar agora. Está bem, que as pessoas têm acesso, né? As pessoas têm acesso, ele tem acesso às pessoas, certo? Então conhece as ovelhas. E outra coisa, e elas o conhecem. Ou seja, se o pastor ensina X, aí chega alguém na primeira e fala Y, uma vez, que não é essa única vez fazer assim, não é ovelha desse pastor. Porque o bom pastor conhece as ovelhas o conhecem. Não, o meu pastor ensina assim. Eu fico que eu se ensino naturalmente. A ovelha que está identificada com o seu pastor naturalmente segue a doutrina que ele dá. Quando resiste muito, ou qualquer outro faz qualquer canto da cidade, qualquer outro ensino, e já divide, o grupo de obreiros né? Não é uma relação, não está. Não é ovelha desse pastor. Entendeu? Ele não tem que fazer um esforço sobrenatural para se fazer entender numa frase. Quando eu falo, por exemplo, aqui, somos perfeitamente perfeitos, nada mais perfeito que a nossa perfeição. Quem me conhece aqui sabe que eu não estou dando um estímulo à estagnação. Estou dizendo que nós somos limitados e vamos crescendo de glória em glória. Deu para entender? Não tem que fazer um esforço sobrenatural para entender o que ele ensina e para que o corpo esteja unido naquilo que ele ensina. É isso aí. Certo? Então, e outra coisa, e os seus auxiliares jamais vão trazer alguma mensagem, algum estudo, alguma pregação que ponha em xeque o ensinamento que o pastor dá, ou queira demonstrar que o que eu estou ensinando quer dizer que esse pastor, que é o presidente, não está tão aprovado no meu mérito. Já não tem errado. Alguma coisa já está errada nisso aí. Né? Interessante que o pastor Alberto, com toda a sua experiência, eu não sabia nem que ele ia falar, o que ele ia falar, quanto tempo ele ia falar. Eu dei a oportunidade para ele agradecer. Mas claro, eu dei a oportunidade para o nosso pastorzão agradecer. Mas quando ele pega o meu microfone, se ele quiser ficar até meio-dia e meia direito dele, você concorda com isso? Ele teria dito de ficar até 1h com o microfone e encerrar o trabalho. Eu nem sabia, eu passei o microfone diante do Espírito Santo, eu falo isso, achando que ele ia só agradecer. Mas na sua sabedoria, viram o estudo que ele deu esse domingo aqui? Para onde ele caminhou? Né? E é bom que vocês sabem que a linguagem dele sempre foi e será naturalmente. Bom, os que estavam aqui domingo sabem do que eu estou falando. Então, irmãos, bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Poimei mocalos. Bom pastor conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Essa harmonia, rebanho, igreja, por similaridade, assim como nós conhecemos a Jesus, Jesus nos conhece. Quando uma igreja está harmônica, o pastor conhece a igreja e a igreja conhece o seu pastor, conhece a linha teológica do seu pastor.
Você pode até não concordar tudo, mas a linha é esse. O que pensa disso? O que pensa daquilo? Aí se alguém quer ficar muito truncando para fazer o que ele não gosta, não está legal, né? Então arrume um bom pastor que faça isso que você gosta. Se você, em tese, acha que o bom é louvar só assim, Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilha. É pecado isso? Não é pecado. Não é pecado. Agora, se o pastor Cláudio fala, não, faz isso não. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está pegando aí? Glória a Deus. Quem está pegando? Se o pastor Cláudio fala, não, faz isso aqui não. Ah não, o pastor não está na visão. Aí de propósito, Senhor manda poder, Senhor manda poder. O Espírito Santo está nisso? E aí contra 30 que concordam. Aí vai 30 lá. Vou falar ministério de assim, que você é bem espiritual. Deu para entender, irmãos? Que tem uns caras que tem que empurrar ela abaixo, o pastor que se vire para aceitar. Pastor que se vire para aceitar. Nem o irmão está errado, nem eu. Então siga a linha do seu pastor. Tem pastor que não gosta de palma, é direito dele. Quem sou eu para chegar lá e empurrar isso? Concorda? Quem sou eu para empurrar isso lá? Não pode. Agora aqui não, meu irmão. Aqui, louvor e honra. Amém. Certo? Você pode dizer amém? Amém. Quanta coisa, hein? Já tem muito. Segundo tópico, a identificação. Eu não estou preocupado aqui com colegas de outra igreja que vão ver, se virem, né, Kel? Se virem, bem. Mas eu estou repetindo, qual é a minha prioridade em gravar? É para DCM. Por que então você, líder, fica com raiva de não te amo? Por que você, eu ponho lá, você fica em silêncio? Sabe o que você está vendo? Eu perguntei aqui à equipe. O ministério de louvor para mim é tão importante quanto qualquer outro ministério, porque a igreja começou. O primeiro culto dessa igreja já teve louvor congregacional. Primeiro, não havia nenhum departamento, só havia pastor Laurindo, a sua família, e cantando louvor congregacional. Foi o primeiro culto, foi assim. Agora, nós não vamos perder o que a gente não coloca aqui, e não adianta tentar mudar, é que não vai ficar no culto de domingo 4, 5 louvor, não vai. São no máximo 2, por quê? Porque a gente acha ótimo criança cantar, juventude cantar. Amém, irmãos? Amém. A gente gosta dos departamentos cantando. Faz bem. E um pastor da Nazarena elogiou sábado isso. Assembleia é gostoso isso, né? Os departamentos cantam, né, mesmo? Os departamentos participam. Não adianta. A gente quer os departamentos cantando. Aliás, é até mais participativo, não é? É ou não é mais participativo? Os irmãos se sentem úteis, participam, é assim. Ponto final. Né? Então, irmãos, onde eu estava vendo esse negócio aí? Está tão bem, eu estou tendo o mais prático possível hoje aqui, né? No estudo que eu estou ministrando. Tá certo? Bom, vamos lá. Para a gente concluir o estudo, a identificação de Pedro com Jesus, o bom pastor. Abra a tua Bíblia em João 21. Sim, a minha preocupação não é que esse irmão da igreja acompanharem, amém, vou ficar feliz. E por que então, agora eu cheguei no ponto, viu? Estou legal aqui hoje. Por que então você não me ajuda? Eu te amo. Líder, irmãos, aqui o vídeo, assiste, vê. Agora, você vê? Você líder de juventude, quando eu posto lá, irmãos, aqui, você não veio, assiste. O Fademe, você não veio, assiste. EBD, você não veio, assiste, me ajuda. Congregação, olha aqui, irmão,
Não é porque, o pastor, não, é doutrina, é visão da igreja, unidade da igreja. Você é do coral, irmão, acompanha, vamos lá, né? João 21, 15 a 17, a identificação. Aí eu vou encerrar por aqui hoje, tá? Semana que vem estaremos aqui, irmãos. João 21, 15 a 17, diz assim a palavra do Senhor. A identificação de Pedro com Jesus, o bom pastor. João 21, 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama? Não, é porque na minha está assim. A minha está Simão, filho de João. Tá? Tá mesmo. Pode ler. Depois eu mostro para vocês. Tá? Ali está como? Filho de Jonas. Mas a original, a palavra ser parecida, tem gente que traduz, transliteração, né? João, uns colocam Jonas, tá legal? Tem algum sentido isso aí. Então vou ler ali, tá? E depois de terem jantado, comido, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Está meio longe aqui para mim, né? Respondeu-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ele: apacenta os meus cordeirinhos. Como é que está ali? Apacenta meus cordeirinhos, né? 16. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, ou Jonas, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Agora pastoreia. Ali também está aí? Apacenta. Melhor que é pastoreia, né? Pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, ou Jonas, amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta. No 17 está apacenta, né? Apacenta as minhas ovelhas. Eu falo que no anterior, melhor pastoreia, que naquela segunda, ali a palavra, a raiz dela é poimém, né? A raiz dela é poimém. Nas outras duas é bosco, né? É bosco. Bosco, apacenta. O mais importante é duas palavras no grego são colocadas ali: apacenta, que é alimenta, bosco, certo? E a outra é pastoreia, poimém, ou seja, nutre minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Glória a Deus. Alimenta. Por isso que é dado como responsabilidade do pastor ser um ensinador da. Vamos lá, irmãos. Tanto no Novo Testamento, tanto nos Evangelhos, como em todo o Novo Testamento, é dada a responsabilidade do pastor ensinar. Ele tem que ser um doutrinador. Ele tem que ser a função principal do pastor não é o seu motivador emocional. Ou alguém que fale que vai. Amém. Que Deus use alguém. Mas a responsabilidade do pastor é ser um doutrinador, o ensinador da palavra. Tu me amas? Bosco, nutre. Glória a Deus, irmãos. Alimenta. Dá a palavra. Pode falar que não gosta do jeito, que a gravata é torta, que não gosta, né? Eu vou ficar muito preocupado se disser não dá estudo, não ministra a palavra, não alimenta. Certo? Tu me amas? Posso. Nutre, alimenta, ensina. Outra, pastoreia. Agora tem outra coisa muito interessante. Isso então é a identificação. Jesus ensinou. O mestre por excelência. Vós me chamais mestre e senhor, e eu sou. De fato eu sou.
Tá? Agora tem outras coisas interessantes aqui. Pedro negou a Jesus. Ele não foi fiel. Jesus sabia que ele não seria fiel. Por ti darei a minha vida. Pedro, tu vais dar a vida por mim? Não cantará o galo sem que antes tenhas me negado? 3 vezes. Jesus sabia que ele não ia ser fiel. Mas o que eu acho maravilhoso é que Jesus foi direto ao ponto. Pedro, você não conseguiu ser fiel. Eu sabia que isso ia acontecer. Porque lembra do estudo de semana passada? Que uma das qualidades do líder, não sei quem viu o vídeo depois ou quem não veio ver o vídeo, uma das características de Jesus como exemplo de liderança foi o discernimento espiritual. Entendeu? Que aquele momento era profundamente espiritual. E o que estava ali não era só a questão que era importante da humildade, mas o discernimento. O mundo espiritual estava agindo ali. O mundo espiritual estava agindo. Tanto estava agindo que Satanás já tinha colocado no coração de Judas que ele iria trair. Mas quando Jesus pega um bocado de pão molhado e dá a Judas, o momento mais significativo e lindo da ceia, que era para ser o momento de maior enriquecimento espiritual. Imagina alguém pega o pão da ceia e dado por Jesus. Só que no momento mais nobre, quando ele comeu, diz a Bíblia, entrou Satanás nele. Ora, que coisa, hein? No momento mais espiritual, mais sublime, quando ele pega o pão e entrou Satanás nele. Parece antagônico, né? Não. Havia um discernimento espiritual por parte de Jesus tremendo. Manifestou. Não, entrou. O termo diz entrou. O texto diz entrou Satanás nele. De influenciado passou a ser endemoniado. Né? Lucas 22 também cita. Há teólogos que dizem que pode ter sido 2 vezes. Outros acham que foi uma outra citação de forma diferente, né? Mas Lucas 22 também cita isso. Que, né, tendo entrado, alguns teólogos dizem que foram 2 citações distintas. Pode ser. O que eu quero dizer com isso tudo, irmãos? Dentro desse contexto de discernimento, o Senhor sabia que Pedro iria negá-lo. Mas quando ele ressuscita, Jesus ensina para a gente, já vou encerrar aqui. Jesus quer ensinar para Pedro e a todos nós. Vamos resolver logo, vamos direto ao assunto. Pedro, você não foi fiel, certo? Você me negou 3 vezes. Para mim, o que resta é saber uma coisa: tu me amas? Porque quem ama é fiel. O amor verdadeiro gera fidelidade. Pedro, vamos direto. Você pensava que me amava, Pedro. Você não me amava como amava. Como você pensava que amava. Vamos resolver. Você me ama? Ou seja, o amor gera fidelidade. Assim como o esposo que ama sua esposa é fiel. Não vale a pena trair minha esposa, eu a amo. A esposa que ama o seu marido é fiel. Não vale a pena trair o meu marido, eu o amo. Certo? E quem trai, pensa que ama, mas não ama. O amor gera fidelidade. Que lindo, né? E a Bíblia diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Amém, amados? Amor gera fidelidade. Amém, amados? Amor gera fidelidade. Lindo isso, né? Primeiro grande ensinamento. Segundo ensinamento: quantas vezes Pedro negou a Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? E o que ele disse?
as minhas ovelhas. Jesus restitui o ministério de Pedro. Jesus está dizendo: eu perdoei Pedro. Você me negou 3 vezes, para cada vez que você me negou, eu disse: apacenta as minhas ovelhas, alimenta, mostra, pastoreia, põe nem as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Que lindo! E a Bíblia diz que o Senhor, Ele perdoa, parafraseando, perdoa os nossos pecados e dele não lembra mais. E a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você se arrependeu, foi sincero, confessou e deixou, o Senhor restitui. O Senhor restitui casamento, amém? O Senhor restitui ministério, amém? O Senhor restitui família, amém? E o diabo não tem autoridade para te acusar. Se vier acusar, está repreendido em nome de Jesus. O Senhor me restituiu, o Senhor me perdoou, o Senhor me levantou. O Senhor diz: apacenta, faz a obra, segue em frente. Glória a Jesus. Isso é maravilhoso. E Pedro recebeu essa palavra. Pedro teve seu ministério restituído pelo Senhor. Glória ao Senhor. Ele foi um grande líder na igreja. É claro que Pedro não foi um papa, mas é claro também que Pedro foi um líder de destaque. Quando os discípulos são citados, você vê, é porque existe uma tendência na igreja católica de botar Pedro demais. E as igrejas evangélicas, com medo de transformar Pedro em papa, às vezes tem uma tendência de botar Pedro de menos, né? Então Pedro nem foi papa, mas também Pedro foi um líder de destaque. Você vê, não vê João, Tiago e Pedro? Você vê? Pode ver lá todas as vezes. É Pedro, Tiago, João e o barquinho. Né? É nessa ordem: Pedro, Tiago, João. Lá em Atos não diz João e Pedro, diz o quê? Pedro e João iam para, essa é boa, né? No templo. Eu amo esse hino, né? Amo, esse hino é lindo demais. Bem junto à porta estavam lá aleijados, né? Então, irmãos, você percebe essa liderança petrina. Não que ele era mais importante que os outros apóstolos, de forma nenhuma, mas Pedro foi um líder de destaque na igreja, irmão. Claro que foi, né? É claro que o livro de Atos, né, o livro histórico de Atos, do 1 até o 12 ali, né, 13, você vê uma ênfase mais em Pedro. A partir da conversão, né, do concílio de Jerusalém, das viagens, a narração histórica é mais de Paulo, até porque Lucas está perto de Paulo. Então você tem essas duas divisões no livro de Atos, né? Então Jesus restitui. E que lindo! E eu encerro aqui porque dá vontade de falar, mas se eu começar, vai passar. Aí, meus irmãos, essa similaridade de Pedro com Jesus. Jesus, o bom pastor, restitui o ministério a Pedro. Jesus, o sumo pastor da igreja. A gente vai ver isso semana que vem, né? O pastor do rebanho, ele delega Pedro, assim como delegou os outros também, né? A igreja é o rebanho de Jesus. Aí, o que eu acho mais lindo: Pedro, tu me amas? Apacenta as tuas ovelhas? Apacenta as. Que confiança, hein? É como eu dizer para alguém: cuida disso aqui, cuida disso aqui que é meu. Você confia as suas coisas e as pessoas que você mais ama a qualquer pessoa? Na boa, na prática, você faz isso? Cuida. Quando você quer dizer para alguém que cuida do meu filho aqui enquanto eu vou ali, você faz isso para qualquer pessoa?
O que Jesus está dizendo a Pedro? Eu confio em você. Eu confio que você está restituído. Você me negou, mas eu te perdoei e restituo a você essa grande responsabilidade de cuidar o que custou o meu sangue. Um ministro do Evangelho, um presbítero, um evangelista, um pastor, um diácono, que cuida das coisas de Jesus, se entender, se está cuidando do que é mais precioso para Jesus, que custou a morte dele na cruz do Calvário, merece ser feito de qualquer maneira, irmãos? Merece ser feito como se fosse a última coisa, o resto do tempo? Porque a igreja é uma obrigação do pastor. Não, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Amém? Você quer que nós fazemos parte da igreja de Cristo aqui? Amém. Quem quer que nós aqui somos a mesma igreja que começou em Jerusalém? Eu creio. Se nós não cremos assim, acabou, parou, fecha, fechou, acabou o propósito, não é verdade? Se nós não pensamos que nós que estamos aqui somos a continuidade do que começou em Atos 2, fechou. Mas eu creio que não, nós somos a continuidade da igreja de Jerusalém. Aleluia. Fazemos parte do corpo de Cristo, pertencemos a uma denominação séria e histórica, a uma convenção séria e histórica. Somos o corpo de Cristo, que junto com outras denominações sérias, que levam a sério, somos continuadores dessa obra. Somos continuadores da obra do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Que coisa tremenda, hein? Similaridade de Pedro com Jesus, como pastor e como pedra. Não mais chamarás Simão, mas Pedro. E foi isso que aconteceu. Pedro, Petrus, pedra, pequena pedra. Jesus, rocha, pedra da igreja. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Fechei aqui. Né? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, foi revelado pelo Pai. Minutos atrás o diabo soprou. Leia no mesmo capítulo. Eu acho lindo isso. Não o fato do diabo ter soprado, mas como é que essa oscilação de Pedro, e Jesus tinha paciência com ele, né? Leia Mateus 16 em casa. Eu sei que você lê sempre a Bíblia, mas se puder dar uma lida lá em Mateus 16, Jesus fala para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. E no mesmo capítulo, nem mudou o capítulo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi nem carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pelo que também eu te digo que tu és, vamos lá, tu és Petrus, pedra. Olha a similaridade. E sobre esta pedra, ali é pedra, rocha. Pedro, pedra. Petrus, pedra. Identificação de Pedro com Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas. A igreja não está edificada em Petros, como dizem os romanos, com todo respeito. Eles falam que a igreja está edificada em Pedro. Não. Se tivesse edificado em Pedro, ela não subsistiria no século. Mas ela está edificada na pedra, na rocha, que é Jesus. Que coisa linda. Semana que vem tem mais. Vamos falar mais de Jesus, o sumo pastor da igreja, e a igreja o seu rebanho. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Deus, louvamos-te por tua palavra ministrada, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Somos ovelhas tuas, Senhor. Rebanho, ovelhas do teu pasto. Ensina-nos a fazer a tua vontade. Guarda-nos, Pai. Porque o Senhor fala que os que são seus, o Senhor os guarda. Eu oro e imploro que nós sejamos guardados aqui. Que as hostes malignas não tenham domínio sobre ninguém aqui. Toda seta maligna seja
repreendida em nome de Jesus. Que as ovelhas da DCM sejam protegidas. Que cada obreiro seja protegido. Que cada esposa de obreiro seja protegida. Que cada obreira seja protegida. Cada criança, cada membro, cada jovem. O Senhor falou que conhece os seus e o maligno não lhe toca. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda investida satânica contra aqueles que são teus neste lugar. Guarda-nos debaixo do sangue de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, quem concorda, diga amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos louvar o nome do Senhor. Glória a Deus.